Vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula de química aí. Primeira aula de química a gente vai falar um pouco de grandeza, tá? Que é essa parte inicial. Meu nome é Carlos, sou formado em matemática, segunda licenciatura em química, atualmente faço ciências econômicas, mas só como apresentação inicial vamos para o nosso conteúdo. Para a gente começar os estudos de química, nós precisamos lembrar o quê? Nós precisamos lembrar das grandezas químicas, né? Porque a química ela estuda os fenômenos químicos. O que são os fenômenos químicos? Aqueles que alteram a matéria. E nesse momento de alternância da matéria, que nós vamos falar nas próximas aulas, a gente começa primeiro relembrando alguns conceitos matemáticos relacionados às grandezas químicas, né? As grandezas físicas, perdão. Que grandezas são essas? Nossas grandezas são de volume, massa, densidade e entre outras que a gente vai ver ainda nessa aula. Vamos começar com a de volume. A grandeza de volume é aquela grandeza que você consegue, de fato, aquilo que a gente vê quando a gente vai calcular o volume de um espaço. Por exemplo, o volume de uma máquina de lavar. Entendeu? O espaço em que a matéria ocupa é o volume. Então a gente usa como referência, como vocês conseguem ver aqui, o metro cúbico, tá? Ele é utilizado como referência. Como conversão, nós podemos dizer que é a mesma coisa que 1000 litros. É importante lembrar que 1 decímetro cúbico é igual, tá, a 1 litro. Desculpa aí a letrinha aí, porque teve que usar o touchpad. Ele não fica 100% bom. Mas vamos lá. Grandeza de massa. Então, vimos aí grandeza de volume e grandeza de massa. E aquilo que também a gente já viu lá atrás. A grandeza de massa é o peso da concentração, o peso da matéria. A gente tem como unidade de grandeza aí a grama. É importante lembrar que a unidade é a grama, tá? E a gente tem umas conversões, como uma tonelada que é igual a 1000 quilos, 1 quilo que é igual a 1000 gramas, umas conversões tranquilas que a gente consegue fazer a relação aí. Densidade ou massa específica. A densidade, ela me diz também o peso, mais ou menos o peso entre uma substância e outra. É o que vai dizer, por exemplo, se um pedaço de cortiça vai afundar na água, o porquê o óleo fica em cima da água. Isso vem a questão da densidade. Quanto maior a densidade, mais fundo, ou seja, mais ele pesa. E é a razão entre a massa e o volume, tá? Aqui, ó, nós temos uma razão aí de densidade, onde vocês conseguem ver, tá? Lembrando que a densidade da água é 1 grama, tá? 1 grama por metro cúbico, tá? Só para a gente poder lembrar aí que a densidade da água é basicamente isso. Continuando, nós temos outras grandezas físicas. Grandezas que a gente estuda muitas vezes nas aulas de física também, tá? Uma delas é temperatura, é energia térmica, tá? E não depende da massa da amostra. Ou seja, quais são as temperaturas básicas que nós temos? A gente utiliza como unidade de grandeza Kelvin, tá? A gente usa os graus Kelvin. Porém, existe como a gente converter isso para graus Celsius, tá? É importante lembrar dessa relação porque muitas questões vêm em graus Kelvin, porque é a unidade que representa a temperatura. Mas no nosso cotidiano a gente usa muito graus Celsius. Por que utiliza-se muito graus Kelvin? Porque o graus Kelvin a gente consegue chegar no zero absoluto, tá? O que não acontece com o grau Celsius. Calor, energia térmica de movimento, ou seja, onde há uma diferença de transferência de energia entre um corpo e outro, tá? Vocês vão ver isso nas aulas de física. Isso também é uma grandeza física. Nós utilizamos algumas vezes o Joule ou
a caloria, tá? A gente consegue utilizar qualquer um dos dois aí. Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver falando sobre termoquímica, cinemática química, alguns estudos relacionados à química um pouco mais para frente, tá? Pressão de um gás. A pressão, gente, é justamente o estado de colisão das moléculas, tá? A gente vai falar muito sobre as relações, quando a gente falar sobre a teoria geral dos gases, a gente vai falar sobre a relação entre temperatura, pressão e calor. A gente vai falar de temperatura, pressão e volume. A gente vai precisar lembrar um pouquinho dessas coisas, tá? Lembrar que quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quanto maior a pressão, menor a temperatura. Então a gente vai relembrar isso cada vez mais. Essas três últimas, temperatura, calor e pressão, a gente vai usar um pouco mais lá para frente. Nos estudos iniciais da química é importante a gente lembrar das que a gente falou anteriormente. Volume, massa e densidade, tá? Essas são as primeiras que a gente precisa lembrar. Essas outras a gente vai lembrar um pouco mais para frente.